Não. Professora, A página falando sobre 25. pressão arterial, A senhora... na página 25. Aí a gente ia para a página 26. Isso mesmo, Isabela. Então, eu parei em dor, é isso? Eu cheguei a falar dor? Não, na só página falou da pressão 26 arterial. não. Só falou da pressão arterial, isso. Peraí. Gente, eu não falei de lesão por pressão, não? Falou? Então eu já passei. Eu acho que eu ia entrar com vocês sobre as coberturas. Vê se não era isso. Porque aí o conteúdo não tinha na apostila de oxigenoterapia, se eu não me engano. Foi isso mesmo. Não é isso? Isso mesmo, professor. Aí eu falei assim, professor. não, gente, eu vou deixar para falar de coberturas, porque é um pouquinho mais extenso. Eu gosto de falar um pouquinho mais tranquilo, não foi isso? Lembram? Foi isso aí, foi isso aí. Professor, acho que a gente está na página 32, 33, por aí. Já falando ali sobre caneta azul, caneta vermelha. Aprazamento, é um pouquinho mais para frente. Falei de tipos de curativos secundário e terciário. Primário é aquele que acaba aproximando as bordas, secundário é aquele que é distante, a gente acaba utilizando coberturas. Lembram? Eu falei até de cintura. Falei sobre isso. Sim. O que eu não falei foi os tipos de coberturas. Oi, Isabela? É porque você acompanhou pelo slide, aí a gente ficou meio perdido na apostila. Teve algumas coisas que não deu pra acompanhar na apostila. A gente foi pelo slide. Entendi. Mas tá tranquilo aí. Acho que a única coisa que falta na apostila é oxigenoterapia, não é isso? Lesão por pressão tem. Então, o que faltou... Oi. Então, professora, foi a página 27, parece, se eu não me engano. Isso. E o que faltou foi a oxigenoterapia, que não tem, que eu falei assim, eu vou estar disponibilizando os slides para você, eu acabei esquecendo. Isso, exatamente. Não foi? Então agora você vai começar a falar sobre o pontuário do paciente. Não, agora eu vou começar a falar, Isabela, sobre os tipos de coberturas. Vê só, tem lesão por pressão, aí logo tem assim algumas coberturas. Aí vem explicando um montão de coberturas. Vê só. Está onde, professor? Na apostila? Tá na apostila. Não tem, não. Espera aí que eu vou achar para vocês. Aqui na apostila não tem, não, professora. Só um segundinho. Está na página 36, eu acho. 17. Achou, Carol? Sim. Qual é a página, Carol? Tá depois de... Tá na página 36, 37. Que ela falou da pele. Sim, tenho marcado aqui. Viu? Verdade. Eu só não me lembro se eu tô falando lesão por pressão. A senhora falou? Não. Falei. É impossível não ter falado de lesão por pressão. Falou. A gente vai entrar, então, nesse processo de cicatrização, então, que é primeira intenção, segunda intenção. Isso, eu parei aí, Isabela. Ficou faltando o pontuário, que você não falou sobre o negócio do pontuário. Então, meu amor, é a aula de hoje. Eu vou voltar na página de trás, professor? Eu acredito que... Isso. Professor, pontuário você a não falou, não. A página 27. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que aconteceu, tá? Essa apostila é como se a gente estivesse em uma sala de aula de vocês. Então, quando a gente veio para online, nós tivemos que fazer algumas modificações, tá? Por quê? Cálculo de medicamentos, lesão por pressão, isso tudo era bom ficar sabendo dentro de uma sala de aula.
Então, como não foi possível, a gente acabou botando um pouquinho mais para trás ou para frente, para poder facilitar, entendeu? Tanto que vocês vão chegar aí em cálculo de medicamentos, eu vou dar como se fosse a última matéria. Então, a gente teve que fazer essas adaptações por conta do online, tá bom? Mas, professora... Oi? Então, dá uma olhadinha aqui nessa página. Essa página aqui. Porque eu lembro que a senhora falou isso, entendeu? Eu esqueci até o nome. Meu nome? Ela finalizou Ela vai explicar a página 39, que é o processo de cicatrização, que é a primeira intenção e a segunda intenção. Ela já falou sobre isso. Sim, Não, gente. É a página 27. Que ela não Essa falou. Aqui é 27. Isso, que ela não falou. Então, e falta falar, entendeu? Foi algumas coisas que ela acabou de falar que deixou para o final, porque contém cálculo. Isso, Isabela, foi isso aí. Então, a gente tem que fazer algumas modificações. Como todas as apostilas, né? Elas já estavam sendo impressas, essas coisas todas, então não tinha como eu colocar totalmente na ordem que eu estou dando aula para vocês. Por isso que teve essa modificação. Então, assim, vocês irão seguir adiante e algumas coisas vocês precisam voltar, entenderam? Mas todo o conteúdo vai estar na apostila, tá? Qualquer coisa, se tiver... Oi, Ju. Boa noite. Qualquer coisa, se tiver com dúvida, eu posso colocar lá os temas para vocês estudarem para a prova, tá ok? Eu sei que nossa avaliação, ela foi até pressão por pressão, né? Sinais vitais. De sinais vitais para cá, vou até sinalizar para vocês, olha. Vocês podem... Professor, então... Oi, Dorimar. A prova, certo? Ela foi até a página 25, entendeu? Entendi. Até a página 25. Depois a senhora explicou, né? Pulou, foi lá para a página 30, falando sobre pele. A senhora falou sobre pressão arterial. Falei. Dia 10 a aula. Prova. Isso. Aí ela pulou o negócio do pontuário e foi para a página 36. Isso, Isabela. Falando sobre os curativos. Página 36? É. Aí ela finalizou esse restante das páginas. Ela só vai dar continuidade a algumas explicações que faltou. E depois, na última aula, ela vai explicar o negócio do pontuário, porque como é mais cálculo, ela deixou para a última aula. Ah, tá. Que foi o tal da pele, 16%. A única que eu acertei. Isso. Olha que eu dei um bisu, hein? Eu fiquei perguntando o tempo todo, por quê? Essas perguntas são sempre da primeira avaliações. Então, na minha cabeça, eu achava que eu já tinha dado para vocês. Quando eu mostrei a prova, que eu vi que eu... Putz, grilo, eu não falei da porcentagem da pele. E eu fiquei martelando, eu falei assim, eles vão lembrar. Tanto que no final eu fiz a pergunta antes de dar a prova. Eu falei assim, bom, pelo menos eu já dei o conteúdo, eles sabem que eu falei, é impossível deles esquecerem agora. Ô, professora. Não vou esquecer. Ô, professora, esse dos 16 que a senhora falou da pele, a senhora deu aquela cola de sapateiro, aquela super bond, aquela... Porque eu falei... Essa foi aquela super bond. Eu falei assim, como eu tinha feito a prova, quando eu fiz a prova, eu falei assim, caraca, eu não falei da epiderme, mas eu lembro que em anatomia Alonso fala, eu falei assim, porra, mas eu não lembro se eu falei ou não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar dando bizu o tempo todo, e aí quando eles pegarem a prova, eles vão ver que é de 15% a 16%, eu na minha cabeça. Tanto que antes de finalizar, eu falei assim, gente, qual é o maior órgão mesmo? É a pele, quanta porcentagem? De 15% a 16%. Eu falei assim, não é possível que eles vão esquecer o que eu acabei de dizer agora. Essa foi aquela cola super bond, professora, super bond. Então, vamos lá, tá? Então, nós falamos sobre lesão por pressão, falamos que é estágio 1, 2, 3 e 4, tá? Estágio 1 é quando tem hiperemia, estágio 2 é quando tem já flictemas, que são a bolha, estágio 3 é quando já atinge a epiderme, derme, tecido subcutâneo ou, né, o tecido hipoderme. Já o estágio 4 já pegou epiderme, derme, tecido subcutâneo, musculatura e tem o que para diferenciar? Proeminência óssea, tá? Então, agora a gente vai começar a falar um pouquinho das coberturas. Para cada área da minha lesão, eu acabo utilizando uma cobertura diferenciada. Então, nós temos o AGE,
que ele é conhecido como Dersane ou óleo de girassol. Nós temos o carvão ativado, que ele é utilizado para aonde tem muito exudato, secreções. Tem o filme transparente, que é o Tegraderme. É uma peliculazinha transparente, mesmo que nós colocamos no paciente, tá? Hidrocoloide, ele é colocado quando se tem tecido já de cicatrização. Todas essas que eu estou dizendo para vocês aí, todas elas estão discriminadas na apostila. Vê se não está discriminada, ô Isabela, você que está com a apostila aí, ó. Está na página 41, professora, é essa? Aí eu já não consigo lembrar a página. Tá. Aqui. É porque eu estou com slide. Essa aqui. Então, o que eu fiz? Essa. Eu peguei as coberturas que são mais utilizadas, tá? Tanto no hospital quanto do lado de fora, né? Com pacientes acamados, que a gente acaba trabalhando aí como PSF. Então, eu acabei pegando essas coberturas que são mais utilizadas. Colagenase, lembrando que a colagenase ela é autolítica, ela apenas serve para fazer, né, o debridamento aí, por ela ser autolítica, ela deixa... Vamos, chama o Billy aí. É comigo? Professora, desculpa, não, do meu cachorro, desculpa. Tá, elas acabam destruindo as células mortas. Se passar, né, aonde está o tecido de cicatrização, o que acontece? Ela também vai destruir aquela célula boa. Então, colagenase, ela só é utilizado em tecido o quê? De necrose, tá? Aquela pele toda preta. Então, ela só é utilizada ali. A papaína é onde tem proeminência óssea. Por quê? Quando se tem uma lesão com muito exudato, eu não posso colocar o carvão ativado perto da proeminência óssea, porque ele acaba queimando. É onde vocês verem aquela lesão, a proeminência óssea, tá? E em cima do osso ele tá todo preto. O que aconteceu ali? Provavelmente caiu um pouco de carvão ativado, né? Deixou cair ali e acabou necrosando aquilo ali. Então a gente coloca a papaína para poder proteger aquela proeminência óssea, tá? E etc, que são algumas outras medicações. Então aqui eu trago para vocês algumas amostras. Ó, aqui eu tenho a colagenase, que ela é uma das mais conhecidas, tá? Nós temos o Tegraderme, tá? Que é esse filme. Aí eu tenho... Na hora que der um... Espera que eu vou pegar para vocês verem. Dorimar, tá tudo bem aí, Dorimar? Tudo bem. Só meu cachorro me perturbando. Tudo bem com o Beethoven? É Billy. É Billy? É terrível, Geildo. Muito Tamo terrível, junto. danado. Valeu, Geildo. Escuta, então, se reparar nesse conteúdo, ele está na página 41, certo? Depois vai na página 42, não é isso? Depois 43, né, Geildo? Sim, sim. Sim. Vão secundário, primário, não é isso? Uhum. Se acharam? Isso. Sim, professora, É. sim. Sim. Então, ó, esse aqui é um Tegraderme, ó, Tegraderme, é esse mesmo aqui, ó, do meio, tá? Só que ele tem uma peliculazinha, a gente pode estar colocando ele como curativo, em acesso venoso, ou até mesmo em curativo, tá? Ele tira, ó, e ele é transparente, acaba se colocando, tá? Ó, no local da lesão, tá bom? Se tivesse em sala de aula, vocês conseguiriam pegar, né? Essas coisas todas. Aqui a gente tenta dar nosso jeitinho. Do lado é o nosso carvão ativado. O carvão ativado, ele é como se fosse um sachê de chá, tá? A finalidade dele é absorver aquelas secreções, que são essas aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Quando se tem muita... A gente dá como exudato, tá vendo? Tá escorrendo. O carvão ativado a gente coloca nessa lesão. Qual é a finalidade dele? Ele fica durante 24 horas, que o curativo ele é realizado uma vez por dia, tá? Então, é realizado uma vez por dia.
A gente coloca o carvão ativado nessa lesão, a secreção, né, a NPM, a secreção, ela apresenta sim, mas ela fica nessa lesão aqui, tá? Ela fica Ela fica nessa lesão. Então, a gente coloca o carvão ativado aqui. Qual é a finalidade do carvão ativado? É absorver essas secreções, tá? Porque quanto mais você vai tirando com a gase, e a gase ela acaba não absorvendo, porque muitas das vezes a gase ela não pode ser de boa qualidade, ela não vai absorver. Então, o carvão ativado, ele é um antibiótico, né, para esse tipo de lesão, e ele acaba fazendo a cicatrização. É como se fosse uma bucha, né? Aonde tem água, a gente coloca a bucha, ela não absorve aquela água, o pano. Essa é a finalidade do carvão ativado, é absorver essas secreções para a gente não precisar ficar fazendo esse movimento de retirada, porque onde tem tecido de cicatrização, a gente pode estar lesionando aquelas células de cicatrização. É por isso que sangra. Toda vez que você tem uma lesão e você machucaria e acaba sangrando de novo, você acabou o quê? Lesionando mais ainda e você tirou aquele processo de cicatrização. Aí volta aquele processo tudo de novo. Já aconteceram isso? Aonde está machucado, sempre bate. Você fica magoando aquilo ali o tempo todo. Quando a gente faz esse movimento toda hora quando está cicatrizando, a gente pode tirar o quê? Aquelas células boas que é de cicatrização e está lesionando mais ainda. Por isso que a gente coloca o carvão ativado, para ele ter essa função, tá? Entenderam? O Dersane. O Dersane, ele só é utilizado nas bordas das lesões, tá? Então, ó, eu tenho uma lesão, correto? Eu não coloco o Dersane dentro da lesão. O Dersane, ele é colocado em volta. Para quê? Para poder estar hidratando a pele do paciente. Então, se eu tenho uma lesão, aonde é que eu vou colocar? Nas bordas, tá? É nas bordas que eu acabo utilizando esse Dersane, tá? Esse aqui é o hidrogel, tá? O Sanfogel, que é a mesma coisa, os dois. Isso é como se fosse uma plaquinha gelatinosa. Aonde está esse tecido aqui, ó, para poder não lesionar mais ainda, vamos botar aqui, ó. Aqui onde está vermelhinho, tá? A gente coloca as plaquinhas de hidrogel aqui para poder fazer essa proteção, para não ficar esbarrando, tá? Ela pode ser tirada a cada 24 horas ou até ela se desprender, porque você cola, ela prende, tá? Então, você pode deixar ela até ela se desprender por ela mesma, tá ok? Isso vai de acordo com a orientação médica, é ele que vai determinar se você vai tirar um dia, né, o que é feito é realizado uma vez por dia, ou se você vai deixar até ela se desprender sozinha, tá ok? Alguma dúvida? Não? Tudo tranquilo? Bom, quando a gente tem uma lesão por pressão, né? Quando está edemaciado ou não, existe também a forma aí de calor ou frio, tá? Então, toda vez que eu falo, tá? Apliquei, deixa eu ver o quê? Calor. Músculo, facilitando a circulação através da vasodilatação. Então, vamos supor, eu estou com os meus pés muito edemaciados, né? O que a gente faz? Eu posso ter aquele relaxamento. É água quente, água morna. Então, o que acontece? Toda vez que se tem um calor, ele faz o quê? Uma vasodilatação e isso vai facilitar o quê? A circulação. Quando eu tenho frio, ele faz vasoconstricção, tá? Muitas das vezes, uma vacina, quando ela é aplicada, a gente não pode colocar o calor, e sim o frio. Para quê? Para poder fazer essa vasoconstricção, tá? O calor, ele faz uma vasodilatação. Quando a gente está muito cansado, o que a gente faz? A gente toma um banho frio ou um banho quente? Um banho morno, frio, né? No caso, um banho morno, e ele dá o quê? Aquela relaxada e você acaba dormindo mais tranquilo, né? Assim que acontece. Então, o calor, ele faz uma vasodilatação e o frio, ele faz uma vasoconstricção. Entenderam? Tá? Alguma dúvida? Professora, sim, então. Muito bem, essa úlcera por pressão é o que eu vivenciei assim com minha mãe, entendeu? Ela teve, né, assim, a famosa escara, né?
E Isso. aí eu fui recomendada colocar açúcar. Açúcar tem alguma coisa a ver? Só que ela era diabética, eu não coloquei, sei lá, achei estranho. Eu sei que ela... Uhum. Dorimar, existe um tipo de cobertura que ela é feita sobre sucarose, tá? Sobre açúcar. Só que, né? Vamos botar alguns curandeiros, vamos dizer assim, tá? Eles pedem para poder estar colocando açúcar. Mas só que a química do açúcar não é mesmo a química farmacológica. Então, não ia surtir o efeito. Você só poderia dar o quê? Proliferando mais micro-organismos ali. Por quê? O açúcar ele é estéril? Não, tá? Fora que a gente manipula ele ali o tempo todo com uma colher, a gente pega a colher, né? Na hora de pegar, às vezes a gente acaba pegando mesmo na ponta da colher. Então, o açúcar, ele não é recomendado. É igual o pó de café para poder conter ali o sangue, também não pode. Só que aquilo ali são micro-organismos que você acaba depositando ali. Então, isso é errado. Alguns médicos, eles acabam te orientando a fazer isso. É erradíssimo. Tem uma cobertura específica para esse tipo. É qualquer açúcar que eu posso colocar? Não, não é assim. É pegar um açúcar e colocar. Isso não funciona. Muito bem por você não ter utilizado. Tá, Dorimar? Uhum. O pó de café, professor, o pessoal aconselha muito no furúnculo. Então, né? Também não. Também não. Também não. Eu toda vez que estava furúnculo, sempre aparecia um pessoal da antiga falando que era botar café que ajudava, entendeu? Não pode, não pode. Isabela, eu já falei, Isabela, você ia fazer alguma pergunta antes da Dorimar? Eu não entendi muito bem o frio, a aplicação do calor e frio. Então, vamos lá. O frio, né? Ele faz uma vasoconstricção. Então, vamos lá. Foi aplicada uma vacina. Vamos botar ali uma Bezentacil. Dói pra caramba, tá? Professora, rapidinho, sem querer te cortar. É igual como se fosse a cólica. Se você aplicar a bolsa térmica, alivia a dor. E se fosse o frio, piorava. Exatamente. Por quê? Quando eu faço a minha compressa morna, tá? Os meus vasos, eu tô sentindo a dor. Os meus vasos, eles estão normais. Então, você sente aquilo ali o quê? Pulsando até mesmo a minha musculatura. Quando você põe uma compressa de água quente, o que eles vão fazer? Então, eles estão juntinhos, eles vão dilatar, vai facilitar para mim, porque vai amenizar o quê? A minha dor, tá? Quando eu tenho uma vasoconstricção, aqueles vasos, eles foram o quê? Os músculos foram o quê? Dilatados, com alguma substância, vacinas, Bezentacil. Então, o que eu vou colocar para poder aquilo ali voltar ao normal? Compressa o quê? Fria, porque ele vai fazer o quê? Uma vasoconstricção. Entendeu? Uhum. Entendeu agora? Entendi. Entendeu, Dorimar? Sim. Foi? Então, vamos lá. Agora a gente passa para as sondas. Sonda nasogástrica, sonda enteral, sonda de Foley, sonda de alívio. E a gente entra em sondagem, tá? Acharam aí na apostila sondas? Não, não achei ainda não. Procura aí, Espera um pouquinho, sonda professora. nasogástrica. Página 50. Achei. Achou? Achei. Obrigada, amiga. Mais alguém tá perdido? Achou? Carol, Ju? Eu achei. Na minha tá Achei, achei. professora. Tá. Minha tá na 40. Eu vou falar, não vou me prender no slide, até porque tá tudo aí na apostila também, tá? Hoje, né, a sonda nasogástrica, tá? Ela é passada pelo nariz, correto? Qual é a finalidade da sonda, tá? Fazer o quê? Remover suco gástrico, lavagem gástrica, tá? Esvaziamento, tá? O que acontece? Antes, a sonda nasogástrica, ela era utilizada para alimentação. Hoje, não se utiliza mais sonda nasogástrica para alimentação. Por quê? Esta sonda, ela é introduzida pelo nariz ou pela boca
ela fica localizada no estômago. Só que, muitas das vezes, os familiares, né, o acompanhante, ele acaba abrindo aquela rodilhazinha, né? Aquele equipe que tem aquela rodilhazinha igual de soro, eles acabavam o quê? Abrindo aquilo ali, e quando essa alimentação ela é infundida de uma forma muito rápido, ela pode ocasionar aí, dependendo aonde esteja a cabeceira desse paciente, toda vez que ele está sendo alimentado por uma sonda nasogástrica antes, ele teria que ficar entre 30 a 45 ou 90 graus. Muitas das vezes ele acaba colocando a 20, por estar descendo essa alimentação muito rápido, o que podia ocasionar com esse paciente? Uma broncoaspiração, tá? E muitas das vezes você acaba não vendo, e o paciente pode ir a óbito por conta disso, ou uma diarreia, né? Por conta da alimentação, que ela foi infundida muito rápido. Agora, a sonda nasogástrica, ela não serve mais para alimentação. A alimentação é aquela que você coloca, tem aquele frascozinho, o paciente acaba se alimentando por ela. Essa é a alimentação. O frasco é como se fosse igual o de soro, só que ele é um pouquinho mais largo, tá? A sonda nasogástrica, né? É uma introdução de uma sonda pelo nariz, boca e vai ao estômago. Remove, o objetivo dela, remover o ar ou secreções do estômago. Muitas das vezes o paciente ele pode estar com o abdômen muito distendido e acaba tendo esse esvaziamento. Você passa a sonda aonde você faz a palpação, tanto superficial e profunda, né? Fazendo aquela palpação, e aí se acaba se eliminando esse ar que tem nesse estômago, tá? Remover doses excessivas de medicamentos ingeridos ou venenos, a gente dá como uma lavagem gástrica. Tudo que é introduzido no paciente através da sonda é conhecido como lavagem gástrica. Tudo que sai é conhecido como gavagem, está saindo. Tá? Mentira. Sifonagem, gavagem é o que é introduzido. Sifonagem é o que sai. Lembra de cifrão, aquele negócio de pia, que ele é todo enrugadinho? Parece uma traqueiazinha? É só lembrar daquilo ali. Liguei a torneira, tem um cifrão que é da pia, a água está indo o quê? Embora para o ralo, tá? Tudo que é sifonagem é saída de resíduo gástrico. Gavagem é o que é introduzido, tá? Esvaziamento do estômago antes da cirurgia, por isso que é importante o paciente ele não se alimentar. É uma cirurgia de emergência, tá? Muitas das vezes esse abdômen ele pode estar distendido e acaba se fazendo esse esvaziamento por conta disso. Você conecta uma seringa e você puxa, tá? Aspirar o conteúdo gástrico por fim do diagnóstico. A alimentação do paciente que esteja impossibilitado a se alimentar, mas não entra mais, tá? Agora é só pela sonda interal que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Obstrução e estreitamento do esôfago e garganta. A gente acaba utilizando essa sonda. Bom, aqui, ó, eu tenho a sonda nasogástrica, tá? Ela é conhecida como sonda de Levine, tá? Ó, sonda nasogástrica. Ela é grande, ó. Ela esticada fica maior do que os meus 2 braços esticados. Meu braço é pequeno, né? Então, ela é maior, tá? Tá? Ela é grande, tá? Essa pontinha aqui é onde é introduzido, tá? É o início da sonda. E aqui é o final da sonda, tá? Bom, toda vez que for passar essa sonda no paciente, a gente dá um procedimento limpo, não é um procedimento estéril. Nossa mucosa ela é altamente contaminada, tá? Então, ó, como é que é feita essa mensuração, né? A medida da sonda antes de introduzir. Qual a importância de eu estar mensurando essa sonda? Porque eu quero que essa sonda ela fique localizada onde? No estômago. Se eu não fizer essa mensuração, pode parar aí nos meus pulmões, vou estar introduzindo alimentação. Essa alimentação, claro que o paciente aí ele vai ter uma depressão respiratória gigantesca, porque está indo muito líquido, né? Alimento que não deveria estar indo, está indo para os alvéolos pulmonares. Então, o paciente ele já começa a ter esse desconforto aí respiratório. Por isso, a importância da mensuração. Então, a gente está com luva de procedimento, enrola a sonda na nossa mão, tá? A mensuração. Lóbulo da orelha é onde eu coloco o brinco, tá? Lóbulo.
lóbulo da orelha, ápice do nariz. Deixa eu só ficar um pouquinho levantadinha. Não tem o nosso processo tifoide que vocês já estudaram em anatomia? Aonde é o processo tifoide? Né? Ó, debaixo da nossa mama, ó, aonde tem esse espaço. Podem encostar em vocês. Aonde tem esse espaço. Tá vendo, ó? Caixa torácica. E, ó, isso aí mesmo, tá? Esse bichinho aí, Isabela. Isso mesmo, Dorimar. Então, aí se chama processo tifoide ou apêndice tifoide. Não é ti, é tifoide com X, tá? Então, ó, lóbulo da orelha, ápice do nariz, até o processo tifoide. Quando vai até o processo tifoide, ó, esse pedaço todo aqui é o que vai ser introduzido. Então, essa mensuração, essa sonda vai ficar localizada onde? No estômago. Aonde eu marquei a sonda, onde eu parei, que foi até o processo tifoide, aqui a gente coloca um pedacinho de esparadrapo, tá? Vou só pegar aqui, ó. A gente coloca um pedacinho de esparadrapo. Esse aqui eu peguei do curativo. Ó, tá marcado. Essa marcação aqui é até onde eu posso introduzir no meu paciente. Essa fica do lado de fora, ó. Essa parte fica pro lado de fora. E toda essa parte aqui, ó, é colocada no meu paciente, tá? Então, ó, coloca a xilocaína e vai introduzindo pelo nariz. Vai parar lá no estômago. Ó. Professora, mas a possibilidade do paciente vomitar? Aham. Então, quando o paciente ele está desacordado, né, algo tóxico, que você vai fazer uma lavagem gástrica, ele não vai ter essa ânsia não, tá? E eu vou falar uma coisa para vocês, no meu laboratório sempre tem um que aceita passar a sonda nasogástrica. Se vocês quiserem, depois eu coloco um vídeo de um dos alunos, de vários alunos que eu passo sonda, tá? Quem aceita eu passo, né, Ju? Ju sabe, né, Ju? Ju, Carol... Eu não fiz laboratório não, professora, mas ainda não, vou fazer com a senhora. Tá, mas eu vi que a Raíssa fez, eu fiquei desesperada. Eu também vi, eu estava aqui falando com a minha mãe, que a senhora passa. Eu passo, os alunos que deixam, eu passo. Eu tenho sonda toda fechadinha, estéreo, porque quando ela está embalada, ela está estéreo, mas não é um procedimento estéreo, é um procedimento limpo, tá? Se os alunos autorizarem, eu passo, sem problema nenhum. Adoro, tá? Professora, mas é vergonha se a pessoa vomitar? Não, a única coisa que eu peço é para vocês não tomarem café de manhã, né? Porque conforme jantou, não tomar café de manhã fica mais fácil. Mas se vomitar, não tem nenhum problema, não. A única coisa que faz é eu vomitar junto, porque eu sou fraca para vômito. Também. Mas eu não estou a vomitar, não. Hermes, né? Apresentando o Hermes aí. Bom, introduzi a sonda, né? Fui até a minha marcação, correto? Para eu poder ter certeza que a minha sonda, ela realmente está no estômago, o que eu faço? Eu pego uma seringa de 10 ml, gente, estava aqui agora. Desde que ela tenha uma pontinha, achei. Ó, seringa de 10 ou de 20 ml, é importante que ela tenha essa pontinha aqui, ó, porque muitas das vezes a seringa ela é de rosca. Eu vou retrair o êmbolo. Só retrair o êmbolo é antes de eu conectar aqui, ó, tá? Antes de eu conectar. Se eu conectar e puxar, pode vir resíduo gástrico. Se a sonda, nosso tempo vai acabar se a gente voltar no mesmo link, tá? Se eu fizer isso depois de jogar um golpe de ar para dentro, as secreções que tiverem aqui e ela não tiver realmente no estômago, eu posso ocasionar o quê? Uma atalactasia, colabamento dos meus alvéolos ou uma pneumonia associada à passagem de sonda. Antes, a seringa era com água que era colocada, água filtrada. Hoje não se faz mais isso, por quê? Por conta das pneumonias. Toda vez que se passava uma sonda, tinha-se essa pneumonia, ou colabamento dos alvéolos. Então, com ar também é possível da gente auscultar. Então, ó,
conectei na sonda, eu pego o meu esteto, aquele esteto da parede de pressão, a gente pega o esteto, coloca na direção do estômago. Então, a gente está escutando, a gente manda de uma vez só.